Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre um exame muito importante, que é o hemograma. Esse exame é como uma fotografia do nosso sangue e ele ajuda a entender como está a nossa saúde, de uma forma geral. O hemograma analisa 3 componentes principais do sangue, e que são a série vermelha, que é responsável pelo transporte de oxigênio, a série branca, que está relacionada com a defesa do corpo contra infecções, e as plaquetas, que ajudam na coagulação, evitando sangramentos. Com esses dados, o médico consegue detectar várias condições, como anemias, infecções e até alguns tipos de câncer, como a leucemia. Os principais valores analisados no hemograma, a gente vai entender agora como cada um desses valores representa e como eles ajudam no diagnóstico das doenças. Primeiro, a gente tem as hemácias, a hemoglobina e o hematócrito, que mostram como está o transporte de oxigênio no corpo. E quando esses valores estão baixos, pode ser um sinal de anemia. Depois, temos o VCM, o HCM, que ajuda a identificar o tipo de anemia, como a anemia ferropriva ou causada pela falta de vitaminas. No leucograma, a gente vê a quantidade total de leucócitos e as suas variações, como neutrófilos e... esqueci. E esses valores mostram como o nosso corpo está enfrentando algumas infecções. Por fim, as plaquetas indicam a capacidade de coagulação, valores baixos, que pode indicar o risco de sangramento, enquanto os valores altos podem estar associados a inflamações ou o risco de trombose. E agora a gente vai interpretar uns laudos, eu vou pôr aqui do lado. Agora a gente vê um exemplo prático de como vai ser interpretado. E as hemácias e a hemoglobina estão dentro dos valores normais, o que indica que o transporte de oxigênio está adequado. Os leucócitos também estão normais, então não temos sinais de infecções. E as plaquetas estão na faixa certa, indicando uma boa coagulação. E a conclusão é que o hemograma está normal e não tem sinal de anemia, de infecção ou algum problema de coagulação. E agora eu vou colocar mais um laudo aqui do lado. E esse segundo laudo vai ser... aqui a gente vai conseguir ver que as hemácias e a hemoglobina está com um valor abaixo do ideal. Isso pode indicar uma leve anemia. Os leucócitos estão normais, então não tem infecção. E as plaquetas também estão normais, então a coagulação está boa. A conclusão é que esse laudo sugere uma leve anemia, mas nada de muito urgente. Esse paciente pode precisar de um acompanhamento para evitar que a anemia piore. E agora, para fechar o hemograma, é um exame super importante para dar uma visão geral da nossa saúde. E com ele a gente consegue identificar desde pequenas infecções até problemas mais sérios como anemias, leucemias. E ele é um exame simples, mas ele traz muita informação valiosa para os médicos e para a gente mesmo. Então essa foi a explicação do hemograma. E de como a gente faz para interpretar o exame e da importância que ele tem para todos nós. E agora eu vou falar um pouco sobre o exame de urina tipo 1. A gente vai analisar um exame específico e eu vou explicar cada parte de uma forma mais simples, para que todo mundo consiga entender, assim como eu também.
E o exame físico, primeiro é feito o exame físico e a gente olha as coisas como o volume, a aparência e a cor da urina. O volume desse exame está em 45, está dentro do esperado, que vai de 30 a 50 ml, ou seja, tudo certo com a quantidade. Agora, o aspecto da urina veio turvo, e o ideal é que a urina seja transparente. Quando ela está turva, isso pode significar que tem alguma coisa anormal, como as células, bactérias ou cristais. Já a cor amarela, que é um amarelo claro, isso é normal. Depois é o exame químico, né? A gente tem o exame químico que analisa várias substâncias na urina. Eu vou colocar um exemplo dele aqui também. E a primeira coisa aqui é a densidade, que indica o quanto de substância tem na urina. O resultado foi de 1033 e tá dentro da faixa normal, mas um pouco alto. E isso pode acontecer se a pessoa estiver desidratada ou se tiver muita substância na urina. Em seguida, a gente vai... Aqui tem o pH, que mostra se a urina é ácida ou alcalina. O pH tá em 5, o que é normal. A urina ácida pode aparecer em dietas ricas em proteínas ou em algumas condições de saúde, como diabetes também. A proteína veio com o valor 3+, que significa que tem uma proteína na urina, né? E isso não é normal e pode indicar algum problema nos rins, porque a proteína não deveria passar para a urina em grande quantidade. Sobre a glicose, o resultado foi ausente, o que é bom. A glicose na urina pode indicar diabetes ou outras condições, mas aqui tá tudo certo. Corpos cetônicos também está ausente, e isso é ideal. Esses corpos aparecem em situações como diabetes descontrolada ou jejum prolongado. Já a hemoglobina e a bilirrubina, não lembro o nome direito, também está ausente, o que é normal. A hemoglobina poderia indicar algum sangramento e a bilirrubina poderia indicar problema no fígado. O exame encontrou urobilinogênico em vestígio, o que é esperado. Mas se tivesse alto, poderia indicar problemas hepáticos. E por fim, o nitrito deu negativo, o que é ótimo, porque se ele tivesse presente, ele poderia indicar infecção urinária. E agora a gente vai para a última parte, que é o exame do sedimento. Aqui a gente vê as células e as outras partículas que podem estar na urina também. Eu vou colocar a imagem aqui. Os leucócitos, que são as células de defesa, aparecem de 1 a 3 por campo. Isso está dentro do normal, que é até 5 por campo. Se tivesse mais leucócito, poderia indicar uma infecção. Já as hemácias, que são células vermelhas do sangue, não aparecem, o que é bom. Se elas estivessem presentes, poderia indicar infecção ou até cálculo renal. Sobre a flora bacteriana, o exame deu ausente e isso é o ideal. Se tivesse bactéria, indicaria uma infecção urinária, né? Os cilindros e cristais também não foram encontrados, o que é ótimo, porque eles também podem indicar problemas nos rins ou metabólicos. E as células epiteliais aparecem raramente, o que é esperado. Se tivesse em excesso, poderia indicar algum tipo de descamação ou inflamação, né? Então, assim, resumindo, o ponto principal se observar nesse exame é a presença de proteínas, né? Que isso pode indicar que os rins estão com alguma dificuldade de filtrar corretamente. O aspecto turvo também pode estar relacionado a alguma alteração. E todos os outros resultados estão dentro do normal. Então, é um exame que requer um pouquinho de atenção.
mas sem grande preocupação. E agora eu vou explicar o exame parasitológico de fezes, que é um exame importante, e especialmente para o diagnóstico de infecções intestinais em crianças e pessoas expostas a condições de saneamento mais precário. Eu vou falar um pouco sobre como ele funciona, o que é analisado e como a gente interpreta o resultado. Então, vamos lá. O exame parasitológico de fezes, ou EPF, ele é uma análise laboratorial que busca identificar parasitas intestinais nas fezes. Esses parasitas podem causar infecções gastrointestinais, que afeta muito a saúde e o desenvolvimento, especialmente em crianças. O EPF é muito importante para descobrir infecções como Giardia, eu não me recordo o nome, mas que é causado por... me desculpa, agora esqueci. Mas também pode detectar vermes, como a lombriga e a tênia, e alguns outros também. O exame avalia alguns fatores principais. Primeiramente, a gente tem a análise macroscópica, onde o laboratório observa a consistência das fezes, a cor e se tem muco, sangue ou vermes visíveis. Esses detalhes podem dar alguma pista para inflamações ou algum sangramento no intestino. Depois tem a análise microscópica, que faz o foco principal, né? E nesse processo é usado os métodos de concentração e coloração, como o de Hoffman e Hitch, para detectar os protozoários, larvas, se tiver alguma coisa presente, né? E para ilustrar, vou colocar um exemplo de laudo. E nesse caso, a gente tem um paciente que fez o exame e o resultado foi o seguinte. Na análise macroscópica, as fezes estavam em formol, com cor marrom claro e sem muco, sem sangue ou vermes visíveis na análise microscópica, né? Não foi encontrado larva, e também foi identificado cisto de 2 protozoários, que era Giardia e o cólera, não lembro, que podia causar, podia indicar infecção por protozoários, acho que é isso. E com base nesse laudo, a gente podia concluir que o paciente estava com uma infecção causada por um protozoário. E provavelmente é associada a condições de higiene. Esse tipo de infecção precisa de um tratamento antiparasitário, e além das medidas preventivas para evitar, né, que ele se espalhe, se multiplique. E a gente tem que dar uma atenção importante sobre a necessidade de higiene e saneamento, que é fundamental para evitar essas infecções. E é isso, pessoal. Hoje eu expliquei um pouquinho sobre como funciona os 3 tipos de exame e como ele é importante para todo mundo poder identificar se tá tudo bem ou se precisa de uma atenção maior. Mas é isso. Muito obrigada.